Uma movimentação silenciosa começou nas últimas horas no extremo norte do planeta. Não é um exercício comum, e esse tipo de preparação não acontece quando tudo está sob controle. O que está sendo ativado agora foge do padrão de treinamento de rotina, e o motivo real não é exatamente o que está sendo dito oficialmente. A maior aliança militar do mundo entrou em estado de preparação, e isso nunca acontece sem um motivo grave. O palco disso tudo é o Ártico. A operação recebeu um nome que quase ninguém fora dos bastidores conhecia até agora: Arctic Sentry, ou Sentinela do Ártico. Estamos falando de vigilância permanente, patrulhas reforçadas, drones e forças navais e aéreas em posição. E o estopim disso não veio de fora. Não foi Rússia, não foi China. A pressão partiu de dentro da própria aliança. Nos próximos minutos você vai entender por que isso não é um exercício comum e por que esse movimento muda o jogo dentro da OTAN. O comandante supremo aliado da OTAN na Europa confirmou que a operação está em estágios finais de planejamento. O lançamento pode acontecer já nesta semana, quando os ministros de defesa da aliança se reunirem em Bruxelas. Fontes diplomáticas europeias confirmam que a missão Arctic Sentry envolverá exercícios militares, aumento de vigilância, patrulhas navais e aéreas reforçadas, incluindo o uso de drones na região. O comando que coordena as forças navais e aéreas da aliança na zona atlântica e ártica já está sendo mobilizado. Mas o detalhe crucial está no timing. Trump vem, desde janeiro, ameaçando anexar a Groenlândia, território autônomo administrado pela Dinamarca. O presidente americano anunciou tarifas de 10% sobre 8 países europeus, membros da OTAN: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. A justificativa oficial: forçar um acordo para que os Estados Unidos assumam o controle total da Groenlândia. As tarifas aumentariam para 25% em junho, caso nenhum avanço nas negociações fosse alcançado. Trump alegou que os europeus protegem a ilha apenas com 2 trenós puxados por cães como proteção, sendo que um terceiro foi adicionado recentemente. A provocação foi clara: ou vendem a Groenlândia ou enfrentam consequências econômicas. A resposta europeia não foi diplomática, foi militar. No início de janeiro, Alemanha, França, Suécia e Noruega enviaram contingentes para a Groenlândia, participando da Operação Arctic Endurance, exercícios conjuntos com tropas dinamarquesas. O presidente francês Emmanuel Macron confirmou que as primeiras unidades militares francesas já estavam a caminho e outras seguiriam. A Alemanha enviou uma equipe de reconhecimento com 13 militares. A Suécia mobilizou soldados sem divulgar números exatos. A França, além das tropas, inaugurou um consulado na Groenlândia no início deste mês, uma medida que vinha sendo planejada há tempos, mas que ganhou simbolismo direto diante da pressão americana. No campo político, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi categórica: se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da OTAN, então tudo para, incluindo a própria aliança militar, e, consequentemente, a segurança que foi estabelecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A fala não foi uma hipótese abstrata, foi um aviso direto. Pela primeira vez na história da aliança, um membro considerou publicamente a possibilidade de que outro membro pudesse se tornar uma ameaça interna. O ministro das Relações Exteriores da França foi ainda mais direto: atacar outro membro da OTAN não faria sentido, seria até contrário aos interesses dos Estados Unidos. E, portanto, essa chantagem obviamente precisa parar. E foi nesse contexto que a OTAN ativou o planejamento da Arctic Sentry. Um porta-voz do Quartel-General Supremo das Forças Aliadas na Europa confirmou que os preparativos para uma atividade de vigilância reforçada da OTAN, denominada Arctic Sentry, estão em andamento. A missão foi confirmada recentemente, mas sua concepção é anterior. Em janeiro, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, se reuniu com Trump em Davos e discutiu como os aliados poderiam trabalhar coletivamente para garantir a segurança no Ártico. Não apenas na Groenlândia, mas também nos 7 países da aliança com território na região polar. Trump afirmou que garantiu acesso total à Groenlândia em um acordo com a OTAN e suspendeu as tarifas anunciadas contra os países europeus. Após o encontro com Rutte, o presidente americano anunciou: após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e, na verdade, a toda a região do Ártico. Esta solução, se finalizada,
será extremamente benéfica para os Estados Unidos e para a OTAN como um todo. Mas os detalhes permaneceram obscuros. O que ficou claro foi o recado europeu. A Groenlândia será defendida dentro da estrutura da aliança. E agora, com a Arctic Sentry, essa defesa ganha forma operacional. A operação se assemelha a missões anteriores da OTAN, como a Baltic Sentry, lançada no Mar Báltico, e a Eastern Sentry, ativada na fronteira leste com a Rússia e Belarus. A diferença está no contexto. Desta vez, a ameaça não é exclusivamente externa, é também interna. O vice-comandante supremo aliado da OTAN na Europa deixou claro que a Arctic Sentry não será uma mobilização massiva de tropas. Se você for contar o número de aviões, navios e submarinos, não verá grandes aumentos. Não é isso que a missão foi projetada para ser. O objetivo é otimizar os recursos já existentes na região e institucionalizar a presença da OTAN no Ártico. Poderia ser se fosse o que a ameaça exigisse. Mas esse não é o ponto de partida do nosso pensamento quando se trata de Arctic Sentry. Mas há uma segunda camada estratégica. Ao confirmar a operação, o comando mencionou explicitamente a presença contínua da Rússia e o aumento da presença chinesa na zona ártica. Esse é o argumento que justifica a missão perante Washington. Não se trata de confrontar os Estados Unidos, mas de responder às mesmas ameaças que Trump alega existir. Moscou e Pequim estão ampliando suas capacidades no Ártico há anos. O derretimento progressivo do Oceano Ártico abriu rotas marítimas estratégicas que conectam Europa, Ásia e América. A Rússia mantém bases militares permanentes na região, mais do que todos os membros da OTAN somados. A China declarou-se como Estado próximo ao Ártico e desenvolveu uma estratégia ambiciosa para estabelecer presença através da chamada Rota da Seda Polar. Pequim busca acesso preferencial aos recursos minerais e energéticos do território russo na zona, intensificando sua cooperação com Moscou em megaprojetos como Yamal LNG e Arctic LNG-2. Para a China, com 46% do seu PIB dependente do comércio marítimo, garantir o acesso às rotas polares é fundamental para sua segurança econômica. A ironia é evidente. Trump justifica a anexação da Groenlândia com base na segurança nacional americana, alegando que russos e chineses representam uma ameaça. A OTAN responde dizendo que protegerá a Groenlândia exatamente contra essas mesmas ameaças, dentro da estrutura da aliança e não sob controle unilateral dos Estados Unidos. A Groenlândia, por sua vez, rejeitou qualquer possibilidade de controle americano. O primeiro-ministro groenlandês foi direto. Se tivermos que escolher entre os Estados Unidos e a Dinamarca aqui e agora, escolhemos a Dinamarca. Escolhemos a OTAN, escolhemos o Reino da Dinamarca, escolhemos a União Europeia. Pesquisas mostram que apenas 6% dos habitantes da Groenlândia apoiam a anexação pelos Estados Unidos, enquanto 85% se opõem. Em janeiro, milhares de groenlandeses marcharam cuidadosamente sobre a neve e o gelo para se manifestar contra Trump. Protestos similares ocorreram em Copenhague. Manifestantes carregavam cartazes com a mensagem "A Groenlândia não está à venda" e agitavam a bandeira nacional. Quando os manifestantes terminaram sua caminhada do pequeno centro da capital até o consulado dos Estados Unidos, chegou a notícia de que Trump havia imposto as tarifas sobre produtos de 8 países europeus. Esta semana, em Bruxelas, os ministros de defesa da OTAN se reunirão para discutir os próximos passos da Arctic Sentry. A expectativa é que a missão seja oficialmente lançada durante essa reunião. Diplomatas europeus afirmam que a decisão pode vir a qualquer momento. Segundo as regras da aliança, o comandante supremo aliado na Europa tem autoridade para planejar e executar atividades de vigilância reforçada sem necessidade de aprovação unânime dos aliados, o que significa que a operação pode ser ativada de forma autônoma. E há mais. Nas últimas horas, surgiu uma nova informação que aprofunda ainda mais a reconfiguração do poder dentro da OTAN. Fontes do Pentágono confirmam que os Estados Unidos estão preparando a transferência de 2 comandos-chave da aliança para mãos europeias. O Reino Unido deverá assumir o controle do Mando Conjunto de Norfolk, na Virgínia, enquanto a Itália ficará responsável pelo Mando Conjunto em Nápoles. Ambos os comandos estão atualmente sob direção de oficiais americanos. Em contrapartida, Washington assumiria o controle do principal quartel de comando de todas as forças navais aliadas, o Allied Maritime Command, com sede na Inglaterra
atualmente dirigido por um almirante da Marinha Real Britânica. Essa reorganização representa algo inédito. É a primeira vez desde a fundação da OTAN que os Estados Unidos cedem comandos operacionais estratégicos para europeus em troca de maior responsabilidade dos aliados. A decisão reflete a nova distribuição de responsabilidades dentro da estrutura de comando. Um porta-voz da OTAN declarou: "A decisão de transferir o comando de Nápoles e de Norfolk para oficiais de nações aliadas da OTAN foi adotada de forma conjunta entre todos os aliados. Esta decisão reforça a aliança ao mostrar liderança europeia na defesa europeia e fortalecer as capacidades defensivas europeias. O timing dessa transferência não é coincidência. Ela ocorre no exato momento em que a Arctic Sentry está sendo planejada, e Trump recua publicamente das tarifas, mas mantém a retórica agressiva sobre a Groenlândia. A mensagem subliminar é clara. Os europeus estão dispostos a assumir mais responsabilidades dentro da OTAN, mas isso significa também maior autonomia operacional e capacidade de decisão independente de Washington. A Arctic Sentry representa algo inédito. Uma operação da OTAN que, embora justificada pela presença russa e chinesa, funciona como resposta direta à pressão de um de seus próprios membros. Washington não está sendo confrontado militarmente, mas está sendo contido politicamente e estrategicamente. Os europeus demonstram que estão dispostos a institucionalizar a defesa da Groenlândia dentro da aliança, eliminando o argumento de Trump de que a ilha estaria desprotegida. A tensão entre Estados Unidos e Europa dentro da OTAN não é nova, mas nunca antes se materializou em uma mobilização militar coordenada contra as intenções de Washington. Se a Arctic Sentry for confirmada esta semana, o que veremos será o primeiro grande teste da coesão da aliança desde a Segunda Guerra Mundial. Não contra um adversário externo, mas contra as ambições territoriais de seu membro mais poderoso. No campo econômico, as tarifas foram suspensas, mas a ameaça permanece latente. No campo político, a Dinamarca se mantém firme e a Groenlândia rejeita qualquer controle americano. No campo militar, a OTAN está prestes a ativar uma presença permanente no Ártico e, simultaneamente, transfere comandos estratégicos para europeus. 3 frentes abertas, 3 movimentos simultâneos. E um detalhe final: todas essas decisões estão sendo tomadas enquanto russos e chineses observam atentamente cada movimento no tabuleiro ártico. A cada movimento no tabuleiro global surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente.